Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. E nesta aula a gente vai dar continuidade aos estudos da leitura de Kendo. Na aula anterior, eu falei que um dos pontos mais importantes é o preço de abertura, ou seja, o preço neutro. E aí eu falei também que quanto mais distante o preço de fechamento estiver deste preço aqui de abertura, mais forte é o Kendo. Da mesma forma aqui, no exemplo de um Kendo de baixa. Quanto mais distante eu tenho o fechamento do preço aqui de abertura, mais forte é este Kendo aqui. Então a gente diz que o Kendo está com controle absoluto quando isto acontece, certo? Isso porque o objetivo dos compradores é negociar aqui na sua máxima. Então eu expliquei em uma análise mais macro, em uma das aulas anteriores, que o objetivo dos compradores é o quê? É romper máximas. E isso se aplica também a análise mais micro. Então, por exemplo, o objetivo dos compradores, é romper máximas. Então, isso se aplica aqui também, ó. A gente tem uma máxima aqui, rompeu. Aqui a gente tem uma máxima aqui, ó, rompeu, e assim o preço se segue. Mesma coisa aqui em um Kendo de baixa. O objetivo dos vendedores é estar negociando aqui na sua mínima. Então, quanto mais ele estiver negociando na mínima, é bom para eles, porque eles estão conseguindo romper mínimas, certo? Então, isso se aplica aqui também, numa análise mais micro. Os vendedores, rompendo mínimas, ó. Tá vendo que ele está rompendo mínimas? E assim o preço segue. Então, existe aí a regra que a gente chama a regra dos 2/3, que é basicamente um ponto de referência que a gente tem para a gente se basear no controle do Kendo naquele determinado período de tempo. Então, isso significa que é apenas um ponto de referência. Você não precisa ficar igual um doido tentando marcar ou ficar medindo este ponto. Não. É um ponto apenas de referência que você pode se basear. Você pode criar como base essa imagem aqui e ver mais ou menos ali onde fica o ponto de referência. Você precisa bater o olho no Kendo e já saber que ali, mais ou menos naquele nível ali, é um nível de 2/3, é um ponto de referência de 2/3. E esse ponto de referência de 2/3 é muito importante, pois ele vai determinar aí o controle daquele Kendo num determinado período. Eu já falei que o objetivo dos compradores é sempre estar negociando aqui, na sua máxima. Da mesma forma o vendedor, o objetivo deles é estar negociando aqui na sua mínima. Então, quanto mais, por exemplo, um comprador ele consegue subir mais para sua máxima, melhor para eles. E o vendedor também. Quanto mais eles conseguem negociar aqui próximo à sua mínima, melhor para eles. E quando isso acontece, quando a gente tem aqui o fechamento de um Kendo bem próximo aqui da máxima ou bem próximo aqui da mínima no Kendo de baixa, a gente diz que o Kendo está com controle absoluto. Já neste outro exemplo, a gente diz que o Kendo ele está com controle total. Por quê? Porque a gente tem a máxima, a gente já sabe que os compradores, o objetivo deles é sempre negociar aqui mais próximo da mínima, da máxima. E aqui a gente vê uma pequena retração. Só que essa retração ela ainda está bem acima do nosso nível de 2/3 e também está acima aqui do nível de 50% do Kendo, certo? Da mesma forma aqui, ó, ele retraiu, da mínima. Só que ainda ele está bem longe do nosso nível aqui de 50% e do nosso nível aqui de 2/3, que é nosso ponto de referência. Então, quando isso acontece, a gente diz que o Kendo ainda está com controle total, seja o Kendo comprador ou o Kendo vendedor. Um bom controle é quando, em um Kendo de alta, por exemplo, ele tem uma retração aqui da mínima, da máxima, só que esta retração ainda fica acima do nível de 50% e acima do nosso nível aqui de 2/3. Da mesma forma aqui, um Kendo vendedor. A gente vê uma retração aqui, ó, da mínima, só que esta retração, o fechamento dentro desse período de tempo aqui, consegue fechar abaixo aqui, ó, do nosso nível de 50% e abaixo do nosso nível de 2/3. E quando isso acontece, a gente diz que o Kendo teve controle, um bom controle, neste exemplo aqui. Já controle fraco é quando a gente tem, no Kendo de alta, por exemplo, a gente tem a máxima e o Kendo tem uma retração. E esta retração fica aqui no nível de 50%, certo? Da mesma forma aqui o Kendo de baixa, ó. A gente tem a mínima e o Kendo retrai acima ou em cima desse nível aqui de 50% do Kendo. A gente diz que isto é um controle fraco, seja dos compradores ou dos vendedores. Já o controle perdido
é quando a gente tem a máxima aqui, no caso de um candle de alta, e o preço ele retrai abaixo do nível de 50% do candle e abaixo do nível aqui do nosso ponto de referência de 2/3, da mesma forma que um candle vendedor. A gente tem a mínima e ele retrai, ó, acima do nível de 50% e acima do nível de 2/3 que a gente tem como um ponto de referência. Então, quando isso acontece, a gente diz que o controle está perdido. E você não deve levar isso em consideração apenas lendo o candle. Isso você deve levar em consideração com as leituras dos candles anteriores, com a leitura de gatilho, dos níveis importantes de preço. Tudo isso serve para você aumentar a sua tomada de decisão. Não é você olhando simplesmente um candle desse aqui e o candle é obrigado a reverter. Não, porque depende do contexto de mercado, certo? Então, quando essa situação aqui acontece, a gente tem aí um controle perdido. E quando a gente tem um candle onde o fechamento está bem próximo aqui do nosso preço de abertura, a gente diz que teve um controle totalmente acabado, certo? Da mesma forma aqui, ó, o preço ele retraiu daqui, passou do nível de 50%, passou do nosso nível de 2/3 e o fechamento foi bem aqui, ó, próximo do nosso preço de abertura aqui. Então a gente diz que o controle foi totalmente acabado. Mas você percebe aqui que existe mais rejeição do que corpo de vela. Além disso, o fechamento está bem próximo do preço de abertura. Então, quando isto acontece, a gente diz que teve um controle totalmente acabado. E, novamente, você não deve levar só isso em consideração. Você precisa afiar sua leitura de candle. Você precisa saber interpretar o contexto do mercado, as zonas importantes, para você usar isso como tomada de decisão. É isso que vai fazer você dominar a psicologia dos candles. O acervo no seu subconsciente de conceitos que vai te fazer olhar para o gráfico e saber interpretar e entender o que ele está querendo falar. Então, a gente tem o controle totalmente acabado quando a gente tinha aqui um candle que anteriormente era verde, e aí teve uma rejeição, o fechamento passou de 50%, passou do nosso nível aqui importante de 2/3, e aí, além de ter passado do nosso nível de 2/3, ele ainda passou do nosso nível do preço de abertura mudando de cor. Então aqui a gente diz que o controle foi totalmente acabado. Da mesma forma aqui, ó, a gente tinha a mínima aqui dos candles de vendedores, né? Era um candle verde, e aí passou do nível de 50%, passou do nosso nível aqui de 2/3, e além do mais, passou do nosso preço de abertura mudando de cor. Quando isso acontece, a gente diz que teve o controle totalmente acabado. E aí, para você ver como isso funciona na prática, eu vou voltar aqui para você ver aqui como é que isso funciona. Deixa eu só apagar aqui para você ver como é que isso funciona. Então perceba, olha, aqui a gente tinha um controle absoluto, aqui a gente tinha um controle total, aqui a gente tinha um bom controle, aqui a gente tinha um controle fraco, aqui a gente tinha um controle perdido, e aqui a gente tinha um controle totalmente acabado, e aqui a gente tinha aí, né, o controle totalmente acabado, 100% do controle aí. Então, neste caso aqui, os vendedores, eles ganharam esta briga aqui e os compradores ganharam esta disputa aqui. Porque eu já falei em aulas anteriores que dentro de um candle existe uma disputa muito grande, tanto de comprador quanto de vendedor. Então é isso. A aula de hoje foi essa e eu te espero na próxima aula.